Olá, turminha! A tia veio aqui para o espaço, olha só, para falar um pouco do movimento da Terra. Pois é, a Terra, assim como os outros planetas do Sistema Solar, está em constante movimentação, tanto em torno do Sol quanto em volta do seu próprio eixo. O movimento feito pela Terra, que determina os dias e as noites, é chamado de rotação. Durante esse movimento, a Terra gira em torno de si mesma, em sentido anti-horário, ou seja, do oeste para o leste, em torno do seu próprio eixo, tá? Com isso, a luz solar ilumina parte da Terra voltada para o Sol, enquanto a parte contrária, por sua vez, não é iluminada. O tempo que a Terra leva para realizar o movimento de rotação é de aproximadamente 24 horas. Esse movimento possibilita a sucessão dos dias e das noites. A Terra realiza esse movimento com uma velocidade aproximadamente de 1.666 km por hora. É interessante observar que nas áreas próximas à linha do Equador, a velocidade é maior, pois nessa área o raio terrestre é mais longo. Por exemplo, na cidade de Porto Alegre, por exemplo, tá? A velocidade de rotação terrestre cai de 1.450 km por hora. O nosso planeta, ele realiza esse movimento com a inclinação aproximada de 23,5 graus. Por isso, os hemisférios são iluminados pelo Sol de maneira diferente do que no decorrer do ano. Então, lá na página 23 do seu livro, você vai poder observar melhor esse eixo de rotação e a inclinação da Terra, certo? Nessa inclinação de 23,5 graus. Então, os planetas, eles realizam um movimento ao redor do Sol chamado de translação. A Terra completa uma volta ao redor do Sol num período de 365 dias, o que corresponde a um ano. O trajeto desse movimento tem formato de um eclipse e ocorre em uma velocidade de aproximadamente 108.000 km por hora. A inclinação do eixo de rotação da Terra é um movimento de translação. Resultam as estações do ano. Esses dois fatores fazem com que ao longo do ano as regiões da Terra sejam iluminadas de formas diferentes. Percebemos essa diferença na iluminação durante os dias e as noites, pois durante o dia, enquanto recebemos a luz solar, a temperatura é maior, o contrário ocorre durante a noite. Ao longo do dia, há horários mais quentes, né? Por exemplo, ao meio-dia, quando o sol está alto no céu, deixando a temperatura mais quente, tá? E essa iluminação também ocorre de forma diferente no decorrer do ano, de acordo com o hemisfério norte e o hemisfério sul. Assim, quando o hemisfério norte recebe mais calor que o hemisfério sul, afirmamos que ele está no verão, enquanto o hemisfério sul está no inverno, o contrário, né? A situação oposta será para a gente observar, pois acontece ela em torno de 6 meses. A região próxima à linha do Equador, como está entre os dois hemisférios, recebe luz solar de forma constante ao longo do ano. Por isso, não possui estações do ano bem marcadas. Durante o ano, observamos então 4 estações do ano, que são elas: outono, inverno, primavera e verão. Elas possuem características específicas que são identificadas por meio das mudanças na paisagem e no clima. Por exemplo, o inverno é considerado a estação mais fria e a primavera a estação das flores. Essas mudanças entre uma estação e outra são marcadas quando mais distantes da linha do Equador estiver a região. Em relação ao Brasil, a maior parte do seu território encontra-se no hemisfério sul, tá? Então, as regiões norte e nordeste estão mais próximas à linha do Equador. Então, por isso que elas não possuem estação do ano bem definidas. Nas demais regiões do nosso país, é possível sim diferenciar
as estações conforme seguimos a direção sul, visto que em parte da região sudeste e na região sul, as estações do ano são mais bem marcadas, ok? Então, nós temos a primavera, o outono, o verão e o inverno. Cada uma delas tem uma característica específica, né? Se a gente for rever, a gente percebe que nos dias de verão a gente usa roupas mais leves porque faz muito calor. No dia de inverno, a gente usa o quê? A gente usa umas roupinhas mais quentes, né? Para poder esquentar, porque são dias mais frios. No outono, a gente percebe que tem muito vento. E, inclusive, acontece o quê? As folhas das nossas plantas começam a cair por conta da quantidade de vento que tem. Nós temos aí a primavera, que é a estação das flores, que é a estação em que a gente está, que é a estação que está aí florescendo as plantinhas. Você que está cuidando bem do seu girassol sabe muito bem disso, né? Que a plantinha, ela está no período da primavera e quando for chegar o verão, ela vai estar o nosso girassol vai estar acompanhando o lado em que o sol vai estar. Então, durante a primavera, os dias e as noites têm durações aproximadas. Nas regiões que apresentam estações bem definidas, o primeiro dia da primavera possui 12 horas de luz e 12 horas de escuridão. Ela é chamada de equinócio de primavera. No decorrer dessas estações, os dias ficam mais longos e as noites mais curtas. O verão é considerado a estação mais quente do ano. Possui temperaturas mais elevadas e os dias são mais longos que as noites, tá? O primeiro dia dessa estação ele é chamado de solstício de verão e é a data em que ocorre o dia mais longo do ano. Da mesma forma que na primavera, no primeiro dia do outono, né, o dia e a noite têm a mesma duração, 12 horas para cada um. No decorrer dessas estações, os dias ficam mais curtos e as noites mais longas. E ele é chamado de equinócio de outubro. O mesmo ocorre com a temperatura que gradualmente diminui até a chegada do inverno. Nas regiões brasileiras, onde as estações são bem marcadas, como no Rio Grande do Sul, podemos observar a mudança de coloração e a queda das folhas das árvores. O inverno é caracterizado por ser a estação mais fria do ano nas regiões em que os estados do ano são bem definidas. O primeiro dia do inverno, né, que é o solstício de inverno, é a data que ocorre a noite mais longa do ano, ou seja, o menor período de horas com a luz do sol. Então, fica a dica aí para vocês. Vai uma atividade de mão na massa, vocês vão ter que pegar um objeto isopor, vocês vão pegar um palito e vão pegar um abajur e vão fazer uma experiência para confirmar tudo isso que a gente falou nessa aula. Eu espero que vocês façam e na prática entendam tudo que a gente viu hoje na aula. Bons estudos, galerinha! E eu vou voar aqui um pouquinho no espaço, tá? Vou brincar aqui no espaço. Tchauzinho, até mais tarde!